E aí, galera, que Fluminense é esse? Dormiu e tomou 2 gols. Aí depois acordou e empatou o jogo. Tá de brincadeira, cara? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, um jogo complicado. Placar moral. Aí a galera, placar moral do primeiro tempo. 6-1 Fluminense. Pô, como? 6-1. E acabava o jogo. Aí o Bragantino já ia embora, tomar banho, acabou. Não tem segundo tempo. O time do Fluminense danou de perder gol. Tava bem arrumado, tava direitinho. 2 ou 3 coisas ruins, né? Num 40 e tantos minutos, é pouca coisa. Aquela saidinha de bola ali, né? Galera aperta, aí tem aquele desespero, saiu jogando mal, tá aberto, cobertura sai muito e o contra-ataque principalmente lá pelo lado esquerdo, aquelas coisas que a gente já conhece, mas pelo menos pouco. Quando a bola batia no meio do campo, saindo da zaga, quando batia no meio do campo hoje estava rápido, tocando rapidamente e chegando lá na frente. Por isso é que perdeu aqueles 380 gols, fora as bolas na trave, que eu não estou nem contando, né? Mas o Fluminense perdeu gol pra caramba, e principalmente as jogadas aqui pelo lado direito, com o Marquinhos, está muito bem, Marquinhos e Samuel Xavier, apoiando por aqui, muito bom, muito bom. Eu só não estava gostando do seguinte, quando o Marquinhos pegava a bola e o Samuel Xavier encostava, quem vinha aqui na lateral era o Felipe Melo. Não pode, não dá, porque o contra-ataque ia pegar o Martinelli, como pegou várias vezes, 2 contra o Martinelli, porque a cobertura do outro lado é do Marcelo, que não tem rapidez para cobrir, né, para fazer essa cobertura. Então, o meio do campo, o Lima e o André e o Ganso já vão saindo. Então, esse aqui foi o maior problema. Então, o André e o Lima, ainda bem que o Lima brigava mais, né, no meio do campo, porque Lima e o André. E quem voltava era o Arias, para fazer uma composição, como o Marquinhos também voltava, porque o Ganso fica por ali, 4x4, 5x5, é bom jogador, é talentoso, habilidoso, precisa dele para acionar a frente. Esse aqui é o problema. Então, quando o Marcelo apoiava, né? Marcelo apoiava, ia bem, tudo certo, ia bem, e o lado direito, muito melhor. Exatamente porque quando, vou repetir, Samuel Xavier e Marquinhos encostavam no meio do campo. Então já são 3 contra 1. Tanto é que o Xavier chutou 2 bolas, perdeu um gol. O Marquinhos perdeu outro. Exatamente, jogadas boas aqui pelo lado direito. E o lado esquerdo estava com Arias, né? Que normalmente ele não fica lá, ele recebe lá, mas vem para o meio, vem na diagonal de novo, ou vem aqui na intermediária para jogar com os homens de meio do campo, ele arrasta para o contra-ataque. Então o time do Fluminense estava solto, estava à vontade. E teve um detalhe, o time do Bragantino tinha o contra-ataque, que eu já falei, perigoso, lá por aquele lado. E de vez em quando vinha aqui. Eu até disse durante a transmissão isso, a sorte do Fluminense pelo lado de cá, do Xavier, quando o Xavier avança, é que o Juninho, excelente lateral, muito bom jogador, não está vindo. Se ele puxa um para cá e segue com o contra-ataque pela esquerda, ia dar uma dor de cabeça. Porque o Xavier, vou repetir, o Xavier ia na frente, quando vinha o contra-ataque pelo lado esquerdo, ainda bem que não veio, quando vinha,
um possível contra-ataque pelo lado esquerdo, ia pegar a cobertura do Xavier, era o Felipe Melo. E também não dá para pegar essa cobertura aqui. Então começa a sacrificar o meio do campo. Então, esse desacordo, né, na subida do time do Fluminense, esse desacordo na marcação e na cobertura, estava complicando um pouco. Mas mesmo assim, né, primeiro tempo, o time do Fluminense perdeu muitos gols. E aí, de repente, o Lima, né, 49 minutos, o Lima de cabeça, num córner, numa bobeira da defesa do Bragantino, e saiu o córner e saiu o gol do Lima. Tudo bem, ficou tudo 0-0. Ótimo, 0-0 não, 1-0. Mas tudo bem porque o time do Fluminense estava desesperado para fazer 3, 4, 5 gols. Poderia ter tomado até um gol ou 2 gols, até que poderia, exatamente por causa dessas falhas de marcação e de cobertura. Mas o Fluminense foi sempre melhor. Virou o segundo tempo. Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo certo. Acorda aí, rapaziada. Está na hora do segundo tempo, vai começar o jogo. O cara já apitou. Ainda entrou sonolento. Cruzaram uma bola, Sacha, 2 minutos de jogo, empatou o jogo. 7 minutos de jogo, o Thiago Borges desempatou. Porque a defesa está dormindo, cara. Não pode tomar o gol que tomou. O bolo aqui, o cara sobe aqui sozinho e mete o gol. Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? No intervalo, o Caixinha, treinador do Bragantino, o que ele fez? Ele tirou o Gustavo, botou o Vitinho. Tirou o Nath, botou o Thiago Borges. Tirou o Raul, botou o Ramírez. O que ele está querendo? Tirou o goleiro, estava machucado, e botou o Lucão. Mas o goleiro, tudo bem. Ele modificou o time todo. Porque ele está perdendo o jogo. Ele era para ele ter tomado 15 gols no primeiro tempo, ele modificou tudo. Tá certo? E o time subiu. Subiu e o time do Fluminense caiu, dormiu. Tomou 2 gols, entrou no desespero. Tem que entrar no desespero. Então o que é que tem que fazer? Para tudo. Para tudo. Não vamos de qualquer jeito. Porque o Fluminense foi de qualquer jeito. Daí para frente. Foi desespero. Até os 22 minutos que o Lima empatava o jogo. Mas até então, o time do Fluminense tinha que se reorganizar. Aos 13 minutos saiu o Felipe Melo, entrou o Douglas Costa. Começou a melhorar a história. Saiu o Xavier, entrou o João Kennedy. Então o que ele fez? Pegou o João Kennedy, botou na frente junto com o Cano, pegou o Marquinho, que é ponta, mas auxilia a lateral. Botou de lateral, pegou o Douglas Costa, encostou o Douglas Costa lá com o Marquinho pelo lado direito e tirou o Ganso, botou o Felipe Andrade e Martinelli. Aí André, Lima e o Arias. Aí subiu de novo o time do Fluminense. Foi para dentro, começou a perder gol, começou a jogar bem na diagonal, de um lado e de outro. O Marcelo começou a entrar um pouco mais na meia para fazer as jogadas com Arias aqui pelo lado esquerdo. O time do Fluminense reagiu. De vez em quando é que saía do padrão, só cruzamento, isso não adianta. Mas em algumas oportunidades desses cruzamentos, o Cano perdeu 2 grandes oportunidades. Depois saiu os 43, entrou o Cauã. Poderia ter entrado até antes, né? Mas o time do Fluminense, bem ou mal, ele se arrumou, se ajeitou, partiu para o empate, voltou a perder um monte de gols
E o John Kennedy ainda pegou o Cano, né? John Kennedy é um jogador diferenciado, porque ele fica por ali. De repente ele vem aqui, abre aqui. No que ele abriu, mete a bola para ele, que ele tem velocidade para entrar na diagonal ou nas costas do lateral. Ele sabe fazer esse jogo muito bem. Agora, quem sempre tranquiliza, né, nessas jogadas de lateral para o meio é exatamente o Douglas Costa e principalmente o Marquinhos. Então esses dois jogadores, né, Marquinhos já é o titular, mas o Douglas tem entrado e entrado bem. Se você bota do lado esquerdo, ele sabe jogar. E do lado direito, principalmente, porque ele vem na diagonal. O Fluminense empatou o jogo, poderia ter feito o resultado no primeiro tempo. Vou repetir, segundo tempo entrou e dormiu, depois acordou e aí empatou e poderia desempatar o jogo tranquilamente. Craque do jogo, eu vou botar o Lima, o Marquinhos e o Arias. Jogaram muito. Martinelli também jogou bem. A baranga do jogo, eu vou botar o Nacho, jogou nada. Maguelson Lima é o árbitro. Gilberto Rodrigues é o VAR. Nota boa para eles. Parte do jogo. É 0! Valeu, galera. Tamo juntos.